Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um livro do Cormac McCarthy chamado O Passageiro. Para quem não conhece, Cormac McCarthy é um autor norte-americano que morreu no começo desse ano, começo de 2023, e ele é autor de algumas obras célebres. Por exemplo, eu tenho algumas delas aqui em casa. A que mais me impactou, O Meridiano de Sangue, que é um livro incrível, absolutamente terrível também. Nós temos Todos os Belos Cavalos, que eu coloco em segundo lugar, depois do Meridiano de Sangue, no quesito Beleza da Linguagem, um livro muito bom. Temos A Estrada, que é um livro que virou filme, inclusive. Tem outros que eu não tenho, como Onde os Velhos Não Têm Vez, que também é um filme antigo e um clássico que ganhou Oscar e é célebre. E por último, antes de cometer a indelicadeza de morrer, o Cormac McCarthy lançou 2 livros irmãos. É um díptico. São livros que são como fosse o volume 1 e o volume 2. Apesar de eles não serem a continuidade de um enredo, ele publica O Passageiro, que é sobre Robert Western, e Stella Maris, sobre Alicia Western, que são irmãos, certo? Ambos os livros têm modelos narrativos diferenciados, né? Hoje eu estou lendo o Stella Maris ainda, mas eu já li e gostaria de comentar um pouco sobre O Passageiro, com o intuito de incentivar a leitura do Cormac McCarthy como divulgação da obra dele, porque me parece que no campo da literatura é uma obra contemporânea fundamental, certo? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a obra então. No Passageiro, se desenrolam os dramas pessoais do protagonista Robert Western. O motor da narrativa é o naufrágio de um de um avião, perdão. Um avião que cai num rio ou no mar, eu não me lembro, e Robert Western vai trabalhar no salvamento desse avião, e a partir daí tudo vai se desenvolver. Nesse vídeo eu pretendo comentar a obra e me permita alguns pequenos spoilers, não que eles irão comprometer a futura leitura que vocês farão da obra, né? Mas esses spoilers não prejudicam justamente porque a grandeza literária de uma obra não está exatamente no enredo, e sim na forma e nas reflexões que a obra apresenta, certo? É interessante a gente saber que o Robert e a Alicia são filhos de um engenheiro que trabalhou no projeto Manhattan, subordinado a Oppenheimer, na construção das bombas atômicas que explodiram Hiroshima e Nagasaki. Sobre a estrutura do livro, cada capítulo é dividido em 2 partes. No começo, nós temos um flashback em que se apresentam diálogos de uma moça com um sujeito chamado Kid. No primeiro capítulo, a gente fica um pouco perdido. Depois, já no segundo capítulo, a gente compreende que essa moça é a irmã de Western e que a pessoa com quem ela está conversando é uma alucinação. Ela é esquizofrênica e tem alucinações. Essas alucinações são presididas por um sujeitinho muito inconveniente chamado Kid. É interessante que o Kid não chama a moça pelo seu nome nunca. O nome dela é Alicia, nós vamos descobrir isso. Na verdade, se você lê a sinopse do segundo livro, você já sabe que ela se chama Alicia, né? Não se chama Stella Maris, apesar do livro se chamar Stella Maris. Mas o Kid a chama de diversos nomes, como Anne, Louise, Doris, Laura, nunca pelo verdadeiro nome dela. Uma vez ele chama ela pelo seu nome apenas, que é Alicia. No campo da ação do primeiro capítulo, nós descobrimos que o Robert trabalha como mergulhador profissional para uma empresa que vai salvar navios, geralmente, né, no caso também aviões, se acontecer, que naufragam em rio ou em mar, né? Ou numa estação de petróleo que afunda, alguma coisa que afunda, ele vai como mergulhador profissional em busca de sobreviventes
ou mesmo de equipamento, certo? Então, no primeiro capítulo, ele vai trabalhar nesse avião e deveria haver 10 corpos. Só que dentro do avião só são encontrados 9 corpos. Um corpo sumiu. A caixa preta do avião também sumiu. Só que não há nenhum indício de que foi feita a abertura desse avião. Não há marca na funilaria. Então, como foi que esse corpo e essa caixa preta sumiram? Isso é um mistério da narrativa. Na sequência, Bob pega o caminhão da empresa, volta até o lugar próximo ao avião, aluga um barco e percorre algumas ilhotas até encontrar um bote inflável, enrolado, escondido e com sinais de uso recente, ele ainda está molhado e tal. Levanta-se a hipótese de que esse bote tenha sido utilizado pelo mergulhador misterioso que teria retirado o corpo e a caixa preta. Na sequência, ele vai jantar com uma amiga sua, a Debbie ou Debussy. A Debussy, ela é uma mulher trans que relata, num discurso extremamente comovente e apaixonado, como ela sofreu maus tratos pelo seu pai e não foi aceita pela sua mãe quando deixou de ser William e passou a ser Debussy. Debussy é uma amiga muito importante para o western. Outra característica interessante do Cormac McCarthy é quando aparece o gato do Robert Western e ele faz prosopopeias, digamos. Ele faz uma personificação no gato como se o gato tivesse características humanas. Isso mostra que é o mesmo autor de Todos os Belos Cavalos, que é um livro em que o cavalo é elevado quase que a protagonista. E quando ele volta para casa, ele descobre que o seu apartamento foi invadido e revirado por alguém que procurava alguma coisa. E não encontrou nada, porque Robert não tem nada, não sabe nada. Ele ainda está tentando entender o porquê disso tudo. Algum tempo depois, ele descobre que Euler morreu num salvamento. E ele fala, aqueles filhos da puta, dando a entender que as mesmas pessoas que foram ao seu apartamento e reviraram tudo são as responsáveis pela morte de Euler. Aí já se começa a desenhar uma conspiração envolvendo uma perseguição a Euler, a Western, relacionado ao corpo que sumiu, a caixa preta que sumiu. É interessantíssimo na narrativa um fato que talvez seja um pequeno spoiler da minha parte, mas eu não vou falar muito mais a respeito. No primeiro capítulo, alguém tenta arranjar uma garota ou insinuar alguma coisa sobre o Western, e outra pessoa responde, não, nem tente, ele é apaixonado. Ele é apaixonado pela irmã morta. A irmã dele está morta, isso a gente já sabe desde o começo da história. No presente desta narrativa, a irmã dele está morta, diferentemente da outra narrativa, em que é justamente ela que está falando. Aí eu me refiro a Stella Maris, que é o discurso da Alicia. Ele é apaixonado pela irmã morta, então ele tem uma devoção muito grande pela irmã. E a irmã também tem uma devoção muito grande por ele. A avó paterna deles era casada com um engenheiro que ganhou uma bela grana com patentes de invenções. Ele era engenheiro e esse dinheiro ele foi trocando por ouro e enterrando em latas de chumbo no fundo do porão da casa onde morava. Antes de morrer, a avó paterna conta para Alicia do ouro e fala que eles devem pegar esse ouro, pegar esse dinheiro e dividir entre os dois. A partir disso, o que eles fazem? Western, que era um físico brilhante, abandona a universidade, a academia, ele é doutor em física e vai correr na Fórmula 2 na Europa. E Alicia, Alicia também é uma matemática brilhante, candidata a doutorado com 20 anos de idade, e ela investe a maior parte do dinheiro dela comprando um violino, um amate,
que custa centenas de milhares de dólares. O valor, mais ou menos, que essa herança soma é algo como 900 mil dólares. Isso nós estamos falando da década de 1970. Bom, eu já falei que a Alice é diagnosticada com esquizofrenia, né? E aí o romance ele é repleto de pequenos momentos de humor e humor negro, muitas vezes. Então tem uma hora que a médica pergunta para ela: "Você veio sozinha? Por que você veio sozinha para o hospital?" E a Alice responde: "Doutora, eu sou esquizofrênica. Eu nunca estou sozinha." Uma figura importante é um amigo do Bob Western chamado John Shedden, né? Esse John Shedden tem um capítulo, é o capítulo 5, em que demonstra não, os dois conversam, uma conversa altamente filosófica, reflexiva, existencialista. O livro está repleto de existencialismo, eu diria, né? E é muito interessante quando essas figuras vêm conversar com o Western, porque o Western não é um cara de falar. Ele parece um personagem do Hemingway, dos contos do Hemingway. Ele é muito prático, quieto, resiliente, ele não reclama, né? Mas quando essas figuras vêm interagir com ele, ali sim ele dá alguma opinião sobre a vida, sobre as coisas, né? Isso é muito interessante. E depois que ele conversa com o Shedden, ele dá uma verdadeira aula da história da física, assim. É impressionante pensar o quanto que o Cormac McCarthy estudou, né? Sabe-se que ele realmente ficou anos estudando para poder escrever esses livros que contêm muito de física e muito de matemática. Mas por que Cargas d'Água, um cara que teria um grande sucesso na universidade, como professor, como pesquisador, como cientista, abandona tudo para viver como mergulhador, para viver contando as moedas, porque a herança dele ele já torrou, né? Mas ele dá uma verdadeira aula de história da física moderna, e isso é incrível. E também é um momento que ele fala mais, ele fala, 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 e aí você vê a grande paixão dele pelo assunto, porque antes ele nunca tinha falado tanto. Depois o Robert vai visitar a sua avó materna, a vovó Ellen, que mora mais ao norte, e ali mais um elemento da conspiração se desenha, porque ele pergunta para a vovó a respeito de documentos físicos do seu pai, documentos de engenharia, de física, os cálculos, as teorias, etc. E ele descobre que tudo isso foi roubado, alguém invadiu a propriedade e roubou. Só que ladrões comuns roubam, sei lá, a prataria da casa, roubam objetos que possam ter algum valor, roubam eletrodomésticos, sei lá. Não roubam cálculos matemáticos que ninguém entende. Então, isso é mais um elemento da conspiração. Então, tem alguma coisa a ver, talvez, com o trabalho do seu pai, mas e o avião? O que o avião tem a ver com isso? É tudo mistério. E nós, leitores, vamos acalentando a esperança de que isso será revelado em algum momento, que o mistério será elucidado, né? E sinto muito, mas talvez ele não seja tão elucidado assim, né? Também na visita à vovó Ellen, nós temos mais um momento interessante de memória do Western a respeito de quando a irmã encenou Medeia para ele, né? A irmã, que era genial desde de criança, com 4 anos de idade, ela aprendeu a ler porque viu que a mãe lia para ela e observando a mãe ler historinhas, ela aprendeu a ler e a mãe se assustou quando descobriu que ela aprendeu a ler, que ela sabia ler. Como assim você sabe ler? Ninguém te ensinou, né? E ela, adolescente, parece que com 12 anos, 13 anos, ela interpreta Medeia. E isso aí é uma informação bem interessante para a narrativa, os desdobramentos disso, dessa interpretação de Medeia. Nesse momento da narrativa, nós somos informados que a Alicia morreu há 10 anos. Então faz 10 anos que a Alicia morreu e que Robert Western tem 37 anos. Ele volta para o sul
e novamente o seu apartamento, que ele tinha se mudado, né? A primeira vez que o apartamento dele foi invadido, ele se mudou no meio da madrugada. Novamente o apartamento novo dele foi invadido e dessa vez o coitado do gato dele desapareceu. Então o gato já escafedeu-se, coitado. Então chega um momento em que o Western decide procurar a ajuda de um detetive particular, porque ele está se sentindo bastante pressionado por essa conspiração, por essa perseguição toda, né? Ele vai falar com o Clyme, se eu não me engano, o nome do detetive. E aí o Clyme diz para ele que o certo era ele mudar de identidade e desaparecer do país. Falsificar um passaporte, o Clyme pode ajudar ele com tudo isso, e é a sugestão que se dá para ele, né? Agora, se ele vai fazer isso ou não, já é outra história. Na sequência, as contas no banco de Robert Western são bloqueados pela Receita Federal. O carro dele, que fica guardado numa garagem, é apreendido pela Receita Federal. O cofre dele no banco é apreendido pela Receita Federal. Quer dizer que a conspiração está tomando rumos cada vez maiores. Só que ele não deve imposto para a Receita Federal. Então, como assim tudo foi bloqueado? Ele é uma pessoa que está na ilegalidade praticamente. Não tem nem passaporte mais para sair do país. Isso faz a gente pensar em que livro? O Processo do Kafka, né? Porque o Western é perseguido, é como se ele fosse processado, sem saber por quê e sem saber por quem. Ninguém fala nada para ele, apenas perguntam se ele sabe de alguma coisa, mostram fotos, os agentes mostram fotos para ele, perguntam se ele conhece alguma daquelas figuras, mas ninguém explica para ele por que ele está sendo perseguido. Então chega um momento que o Wester não se sente mais seguro e acaba se mudando para uma precária cabana na beira da praia, passa a viver lá de uma maneira mendicante, né, para fugir dos seus perseguidores. Nesse momento é interessante que ele também alucina, ele alucina com o Kid, o mesmo Kid que alucina a irmã dele. Agora, se a alucinação tem existência independente e assombra tanto um como o outro, ou se é outra situação, não sabemos. Porque, veja, nós estamos falando de um livro que menciona recorrentemente a mecânica quântica, segundo a qual uma partícula atravessa duas fendas distintas ao mesmo tempo, né? Então, não seria de duvidar que, para a narrativa, fosse realista a existência autônoma dessa personagem que apenas existe, mas não pode ser percebida por todos, né? Ou se por acaso ele alucina com o Kid porque a irmã contou para ele nas suas cartas sobre o Kid, e aí o inconsciente dele reproduz o Kid, né? O Western acaba viajando para outra cidade, trabalha de maneira informal, sem registro, porque se ele trabalhar registrado, a Receita Federal está em cima, né? Então ele trabalha de maneira informal, arrecada uma grana, compra uma caminhonete e vai para o norte, e passa a viver numa cabana de um amigo do pai dele. Só que no norte, bem norte, então é muito frio, muita neve, muito gelo, ele passa frio, ele passa fome, ele sofre bastante, e ele fica uma temporada lá. E nesse momento, o romance vai ganhando uma atmosfera cada vez mais triste. Ele começa a escrever cartas para a irmã morta. Em determinado momento, ele escreve: "Não consigo parar de chorar." O mesmo Western que tinha aquela postura tão resiliente, digamos, quieto, calado, não reclama, não se queixa, agora para a irmã, veja, não é para os amigos, não é para qualquer pessoa, não é publicamente, mas é para a irmã morta, ele diz: "Não consigo parar de chorar." E o Western perdeu tudo, ele perdeu os amigos, perdeu a liberdade, perdeu o amor, perdeu o emprego, perdeu o meio de subsistência, ele perdeu tudo. O que mantém esse homem vivo? Ele vai até o Stella Maris, que é o hospital onde a irmã estava internada. E lá
ele descobre que ela deixou para ele alguns pertences dela e um cheque de $23.000. Mas o principal não estava lá, porque ele começa a montar um plano que ele precisa fugir, né? Mas para fugir ele precisa de grana. Onde é que ele poderia arranjar grana? O violino, porque o violino custa centenas de milhares de dólares. 300 e poucos mil dólares. É quase um Stradivarius, é como se fosse isso. Só que lá não está o violino e ele não consegue descobrir o paradeiro do violino por enquanto. Ele volta para o sul, encontra com Debussy, a Debbie, e pede que a Debbie leia a última carta que Alicia escreveu para ele. A última carta Robert Western nunca leu. Ele não tinha coragem, porque era a última carta da irmã que morreu. Talvez tivesse nessa carta alguma coisa que transformasse a vida em algo insuportável para ele. Debbie lê a carta, na busca de informações sobre o violino ou sobre uma conta bancária. Só que Debbie entra em um choro convulsivo, tanto é que o garçom do hotel vem tirar satisfação, o garçom do estabelecimento vem tirar satisfação com o Wesley, assim, o que foi que você fez? Você fez alguma malvadeza? Né? Mas não foi o caso. E também não encontra muita informação. A única informação que encontra sobre o violino, sobre a conta não, é que está na mesma loja onde foi comprado. Mas o Western não sabe em qual loja foi comprado, então sobre o violino, esqueça. E no final da história, o Western passa a viver na Espanha. A gente tem um capítulo que simplesmente o Western está em Ibiza. Né? Não se sabe como ele simplesmente foi para lá, não se sabe quais são seus meios de subsistência, mas ele está em Ibiza, ou em uma cidade perto de Ibiza, e ele anda indo para Ibiza de vez em quando. Faz alguns amigos americanos, tem um amigo lá que é um bodegueiro português, chamado João. Em determinado momento, o João quer lhe entregar uma carta que veio dos Estados Unidos e o Western responde. Recusa a carta e responde que ele não conhece mais ninguém dos Estados Unidos. Então ele abandona totalmente o seu passado, certo? Bem, então de maneira geral, o romance termina de forma reticente. Western na Espanha, mas nós não sabemos quem o perseguiu, por que o perseguiu. Nós temos suposições, mas muito mal fundadas. Nós não sabemos qual é o meio de subsistência de Western. Será que ele achou o violino ou não? Será que ele arranjou um emprego ou não? Ele falsificou o passaporte e virou outra pessoa? Não sabemos. Eu estou lendo este livro, Stella Maris, na esperança de que alguma informação seja dada. Eu sei, lendo Stella Maris, sobre algo que nesse livro aqui não menciona. Quando ele era corredor de Fórmula 2 na Europa, ele chegou a ficar em coma e queriam que desligasse o aparelho dele, e a Alicia então não dá autorização e foge em desespero porque ela não aguentava mais a pressão dos médicos pedindo para que ela autorizasse a desligar os aparelhos do Robert. Obviamente ele sobrevive, né, ao coma, ele sai do coma, porque se ele existe nesse romance aqui depois que a Alicia já morreu, então quer dizer que ele sobreviveu ao coma. Esse romance, O Passageiro, do Cormac McCarthy, lembra um pouco os contos do Hemingway no estilo. O Processo de Kafka ou O Estrangeiro de Camus, A Peste de Camus, no absurdo e no existencialismo. E Simenon no mistério. Os romances do Cormac McCarthy geralmente são áridos, secos. Se passam no deserto, se passam sob cinzas de um mundo pós-apocalíptico, se passam no Texas, no México, como é o caso de Todos os Belos Cavalos, de Meridiano de Sangue, de Onde os Velhos Não Têm Vez, de Todos os Belos Cavalos, A Estrada. No entanto, esse livro ele é um livro úmido, ele se passa na água, no rio, no mar, na neve e também nas lágrimas. Né? Isso destoa um pouco o espaço literário comum à obra do Cormac McCarthy, então nós temos uma pequena diferença aqui. Isso
é interessante para quem vai fazer análise literária. E há uma profunda orientação trágica nesse livro. Ele parece uma atualização de Antígona e Édipo, de certa forma. Esse meu último comentário, quem ler o livro todo, com certeza vai compreender melhor. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, que eu não falo, porque é um spoiler muito escrachado, e aí dá medo do leitor não querer ler, né? E eu quero que todo mundo leia esse livro aqui, porque ele é sensacional. Muito obrigado pela paciência, pela generosidade de assistir o vídeo, e na sequência a gente faz mais vídeos sobre obras relevantes da atualidade. Até mais!